todos, sejam bem-vindos ao mundo das fraldas reutilizáveis. Decidi fazer este vídeo para ajudar as mães e os pais que estão a começar neste mundo e, tal como eu, se sentem um pouco perdidos com tantos sistemas e tantas opções. Vou tentar mostrar um pouco de cada sistema, os seus prós e contras. Sejam bem-vindos! Para começar, temos as fraldas planas, também conhecidas como musselinas. São o que antigamente conhecíamos por fraldas de pano, que basicamente são um quadrado de tecido. Aqui não dá para ver bem na imagem, completamente esticada, mas são um quadrado de tecido grande. São fraldas muito económicas, podem ser também usadas como absorventes noutros sistemas, e podem acompanhar o crescimento do bebê. São uma opção muito boa porque normalmente são feitas de tecidos naturais como o algodão, o bambu ou o cânhamo. Tem como desvantagem ser necessário algum conhecimento para fazer as dobragens. Vou-vos mostrar aqui uma já dobrada, não está muito perfeitinha porque não tenho o bebê para envolvermos. Precisam de algo que as prenda, como podem ver aqui este snap. E não são impermeáveis, ou seja, vamos precisar de colocar algo impermeável à sua volta. As fraldas pré-dobradas, basicamente, são fraldas planas que são dobradas de forma a fazerem várias camadas e que facilitam posteriormente a dobragem. Tem quase todos os prós e contras das fraldas planas, apenas costumam demorar mais tempo a secar, uma vez que existem várias camadas de tecido sobreposto. As pré-dobradas podem precisar de ser substituídas conforme o tamanho da criança. Como podem ver aqui, uma já com a dobragem feita e com o snap colocado, e tal como a fralda plana, vai precisar de uma parte impermeável. Esta é uma fralda de contorno. São fraldas, por norma, bastante absorventes, ajustam-se à fisionomia do bebê, uma vez que já tem um corte diferente, e permitem ajustar a absorção. Ou seja, podemos colocar apenas com um absorvente, com os dois, ou inclusive adicionar ainda mais absorção. Este tipo de fraldas por exemplo, é muito indicado para as cestas, para as noites, mas são muito volumosas, demorando bastante tempo a secar e precisam também de um snap para prender, dependendo um bocadinho do modelo, não é? E precisam também de uma capa impermeável. Aqui temos o exemplo de duas fraldas ajustadas. A diferença para a fralda ajustada e a fralda de contorno é que esta já tem uma forma de ajuste própria, que pode ser, neste caso, por velcro ou então por molas. E como vocês podem ver, também tem absorventes dentro, ou seja, permitem ajustar a absorção. De resto, são bastante semelhantes às fraldas de contorno. Dentro das fraldas ajustadas, temos também as fraldas híbridas ajustadas. Estas têm a particularidade de ter entre as suas camadas exteriores uma camada de tecido polar que permite repelir a umidade, mantendo o bebê sem fugas durante algum tempo. Ou seja, não vão precisar de uma parte impermeável. Estas fraldas têm sempre padrões bastante bonitos, no entanto são fraldas bastante mais caras que uma ajustada comum. Os vários tipos de fraldas que eu acabei de mostrar vão precisar de uma parte impermeável, como referi. E existem neste campo várias opções. Isto é uma capa de pulo, que é tamanho único, como podem ver também tem aqui um conjunto de molas que permite o ajuste para vários tamanhos e vai cobrir a parte absorvente que vimos anteriormente. Esta é uma capa de TPU, que é um bocadinho diferente porque tem aqui a dupla barreira de elásticos para evitar que os xixis saiam. Também é tamanho único porque tem aqui
um conjunto de molas que permite o ajuste para o tamanho. Neste caso até tem um conjunto ainda suplente de molas e, por exemplo, tem elástico aqui na zona da barriguinha. Ou seja, é ideal para as noites e para aquelas crianças que gostam de dormir de barriguinha para baixo. Esta é uma opção um bocadinho diferente, é uma capa de tecido polar, que não é tamanho único neste caso, vai ter que ser ajustado a capa ao tamanho da criança, ou seja, à medida que a criança for crescendo vai ter que se adquirir um tamanho diferente, e o tecido polar tem a particularidade de repelir a umidade para o interior, ou seja, para a parte absorvente. Temos ainda agora uma opção ainda mais saudável, que é uma capa de lã. A capa de lã é a mais respirável, a mais natural de todas e após um tratamento regular com lanolina também repele a umidade, permitindo que ela fique então no interior na parte absorvente. Este é um exemplo de uma fralda tudo em um, ou all-in-one, e aqui temos outro exemplo. Como vem a diferença é a forma de ajuste na barriguinha, que é através de velcro e molas. Agora vou-vos mostrar um bocadinho o interior. Esta tem a possibilidade de acrescentar absorção aqui dentro e tem esta espécie de manga que é dobrada para o interior da fralda. Enquanto esta tem o ajuste por molas, tem duas partes que se colocam no interior e é onde vai ficar a absorção. Esta vamos ter mais dificuldade em colocar absorção extra, mas nada é impossível. O que é que estas fraldas têm de mais favorável? São muito parecidas com as descartáveis, ou seja, são muito boas para quem tem filhos a frequentar, por exemplo, a creche ou a ama, ou quando ficam com o pai, que não percebe tanto de fraldas reutilizáveis, que nem sempre é o caso. Demoram imenso tempo a secar, uma vez que ela é toda uma só, e dependendo do modelo pode ser difícil acrescentar absorção. São fraldas por norma caras, mas são, como disse, muito fáceis de usar. Aqui temos dois exemplos de fraldas tudo em dois. O que é que estas diferem para as tudo em um? São um bocadinho diferentes porque os absorventes podem ser retirados, como podem ver aqui, ou seja, facilita logo a secagem, e se a fralda, depois de usada, esta parte impermeável estiver em bom estado, o que é que acontece? Podemos colocar um novo absorvente e reutilizá-la, o que vai fazer com que possamos poupar algum dinheiro. Temos aqui outro exemplo. Como podem ver aqui, os absorventes também são presos por mola e depois a parte impermeável, ou seja, a capa, pode ser reutilizável. Dentro das fraldas tudo em dois temos também a opção das fraldas híbridas. São fraldas, como vocês podem ver, que têm absorventes que são colocados, por exemplo, por molas, como é este caso, mas depois permitem também o uso de um absorvente descartável, que no caso desta marca seria um absorvente biodegradável. A marca alega inclusivamente que se pode colocar na sanita, o que eu não acho muito aconselhável. Não tenho nenhum para vos mostrar porque não tenho necessidade de usar, mas é uma espécie de uma mistura entre a fralda descartável e a fralda reutilizável, uma vez que se reutilizam as capas. Por último, temos as fraldas de bolso, que, como o próprio nome indica, têm um bolso onde vai ser colocada a parte absorvente. Neste caso, temos um exemplo de uma fralda com um bolso na parte traseira, na parte de trás, e estas fraldas têm a particularidade de ter uma parte de tecido no seu interior polar que permite afastar a umidade do rabinho do bebê. São bastante práticas, como o absorvente pode sair do bolso
permitem colocar absorventes de outro material, mas implicam alguma preparação, ou seja, colocar o absorvente dentro do bolso. Não é que demore muito tempo, mas demora sempre algum tempo. Vou-vos mostrar esta fralda que tem a particularidade de se colocar o absorvente na parte dianteira e também, apesar de ser uma fralda de tamanho único, não tem o sistema para ajustar por molas, mas tem o sistema de ajuste por elásticos. É tudo, espero que tenha ajudado e até uma próxima oportunidade.